Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje estamos de volta com a série da história de Bloodborne. Hoje eu vou estar fazendo a primeira parte da história dos chefes. Caso você queira ver a história completa do Bloodborne, incluindo a dos chefes, mas com base no caminho feito pelo jogador e de um jeito mais completo e detalhado, dá uma olhada nesse card aí. Eu recomendo você ver a série da história completa, caso queira saber tudo sobre a história de Bloodborne, ordenada de um jeito mais fácil de entender. Vou lhe contar a história dos chefes com base nas áreas que o jogador vai passando, de jeito resumido e apenas com o que precisa para entender a história. Então se você quer ver a história completa de Bloodborne, clica nesse card que apareceu aí, e se não, bora pro vídeo. O primeiro boss que o jogador encontra é a Fera Clerical. Eu tô partindo do princípio de que quem está vendo esse vídeo não sabe nada sobre a história de Bloodborne, então vou dar um pouco de contexto. Há milhares de anos, uma civilização que vivia nas tumbas entrou em contato com seres únicos chamados Eminentes. Desses seres, eles obtiveram sangue antigo. Esse sangue dava mais longevidade e curava qualquer tipo de doença. Acabou que com o passar do tempo, as pessoas que consumiram desse sangue se tornaram as feras que caçamos no jogo. Quanto mais sangue a pessoa consumia, mais grotesca era a sua transformação em fera, que foi exatamente o que aconteceu com a Fera Clerical. A única coisa que se sabe dela é que ela foi um clérigo da Igreja da Cura. Já a Igreja da Cura foi o órgão que trouxe o sangue antigo das tumbas para Yharnam. O segundo boss que encontramos em Yharnam Central é o Padre Gascoigne. O Padre Gascoigne veio a Yharnam na busca da cura de alguma doença. Apesar de Gascoigne ser chamado de padre, ele não é realmente um padre. Padre, na real, é um título dado a clérigos em uma terra estrangeira. Como eu disse, ele veio para Yharnam na busca da cura de alguma doença. No final, acabou que ele conseguiu se recuperar. Como eu disse na história da Fera Clerical, a Igreja da Cura trouxe o sangue antigo para Yharnam. Isso significa que as pessoas de Yharnam também viraram feras. Eles então fundaram uma ordem de caçadores para acabar com as feras, e para dar força para os caçadores, a igreja desenvolveu um tratamento chamado comunhão. Então a igreja fundou os caçadores de branco e mais tarde os de preto. Os de branco são os médicos que tentam curar essa doença do jogo, chamada de flagelo da fera, a todo custo. Já os caçadores de preto matam as pessoas até mesmo antes dos sinais da flagela aparecerem. Gascoigne, logo após se curar de sua doença, recebeu esse tratamento e virou um caçador negro da igreja. Juntamente com isso, ele foi treinado por um homem chamado Henrik, que diferente de Gascoigne, não era um caçador da igreja e não confiava no sangue antigo. Muito pouco se sabe sobre Henrik, o que se sabe é que ele é muito velho, e há uma frase no jogo que diz que a parceria entre Gascoigne e Henrik tornou sua vida tragicamente longa, tendo em vista que Gascoigne o convenceu a beber do sangue antigo. Gascoigne e Henrik rapidamente se tornaram uma dupla poderosa, parceiro de caçadas e bons amigos. Gascoigne certa vez conheceu a filha de Henrik, Viola, e logo de cara ele se apaixonou por ela. Henrik então apresentou Gascoigne para sua filha. Passou um tempo e eles casaram e tiveram duas filhas. Até que Gascoigne começou a ter sintomas do flagelo da fera. Embora o sangue antigo possa curar qualquer doença, ele não pode reparar danos mentais, que era o problema de Gascoigne. O sangue antigo, juntamente com esse problema mental, fez com que ele ficasse mais agressivo e fez com que ele começasse a esquecer o rosto de sua família. É possível que durante os episódios em que esqueceu o rosto de sua família, Gascoigne tenha ficado violento, irracional ou paranoico. Viola, sua amada esposa, tocou uma canção de ninar para ele. Isso acalmou sua mente e ajudou ele a permanecer são. Mas Gascoigne, embriagado como estava com o sangue antigo, continuou a caçar e a aceitar a comunhão. Quando Gascoigne não conseguiu retornar de uma caçada, Viola deixou suas filhas trancadas dentro de casa e saiu para encontrá-lo, mas ela esqueceu a sua caixa de música. Quando ela o encontrou, ele estava encharcado de sangue, matando homens e animais. Ela implorou para que ele voltasse para casa, para se lembrar dela, mas ele não queria nada disso. Viola morreu naquela noite, morta pelo homem que a amava. Depois disso, Henrik sai em busca de Gascoigne e Viola com medo do que pode ter acontecido, mas já era tarde demais. Nós então, durante a quest da Eileen, damos um fim em Henrik. No jogo, nós encontramos a filha mais nova de Gascoigne. Ela pede para que a gente procure a mãe dela. Nós já achamos Viola morta e voltamos lá, mas não contamos a verdade e falamos para ela ir para um lugar mais seguro. Acaba que no caminho para esse lugar, ela é morta por um porco gigante, que foi o animal que consumiu do sangue antigo. Caso você fale da mãe, ela estará jogada no pé da escada. Depois de Yharnam Central, nós vamos para Antiga Yharnam. Antiga Yharnam foi a primeira cidade que recebeu o sangue antigo. Depois ocorreram diversos eventos que resultaram em sua queda. Caso queira saber mais sobre a queda de Antiga Yharnam, clica nesse card. Em Antiga Yharnam, nós encontramos a fera sedenta de sangue.
A fera sedenta de sangue, assim como a fera clerical, possivelmente foi um clérigo que se embebedou de sangue. Ela dá envenenamento porque pouco antes do sangue antigo chegar em Antig-Arnam, tinha surgido uma doença que funcionava como uma espécie de veneno. E para tratar essa doença, eles eram antídotos para as pessoas. Mas não adiantou, já que essa doença era muito forte. Então depois chegou o sangue antigo e a Igreja da Cura. O sangue antigo misturado com essa doença deu origem a isso. Nesse vídeo de história completa eu falo mais detalhadamente sobre essa doença, chamada de doença do sangue pálido. Depois de Antig-Arnam, vamos até a Alameda Sepulcral de Henrik. Não se sabe quem foi Henrik, apenas que ele e as suas bruxas, que são os bosses, estavam trabalhando junto com a Escola de Menses. A Escola de Menses foi uma ramificação da Igreja da Cura. Eles tinham como objetivo continuar os estudos de Byrgenwerth, que foi de onde vieram os membros da Igreja da Cura. A Escola de Menses também estava tentando arrumar uma forma de fazer contato com os eminentes, os seres que deram sangue antigo à humanidade. Uma das formas de fazer contato com os eminentes seria arrancar os olhos de suas vítimas que eles sequestravam, já que os olhos está intimamente ligado ao conhecimento, que por sua vez está ligado aos eminentes. E é nisso aí que entra as bruxas. Elas arrancavam os olhos de suas vítimas para mandar para a Escola de Menses. Caso você queira saber mais sobre a história da Escola de Menses, clica nesse card aí. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva e deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar isso para você. E outra coisa, se você gosta de Bloodborne e quer decorar o seu quarto com um quadro, saber mais sobre as inspirações da história de Bloodborne e ter um card game do Bloodborne, dá uma olhada na descrição aí que eu deixei alguns links. Depois das bruxas, nós vamos até Vigário Amélia. Pouca coisa se sabe sobre Amélia, apenas que ela foi um membro dos Vigários, que é o primeiro grupo da Igreja da Cura. Ela pode ter vindo de Byrgenwerth com os outros membros da igreja, ou era uma Yarnamita que conheceu a Igreja da Cura mais tarde. Depois de matarmos Vigário Amélia, nós vamos até o sonho do caçador, pegamos o olho embriagado com sangue e chegamos ao pesadelo do caçador. Lá nós encontramos Laurence, o primeiro vigário. Como o nome já diz, foi o primeiro vigário e fundou a Igreja da Cura. O flagelo da fera chegou a Antig-Arnam e a pesquisa se intensificou. As feras foram estudadas por Laurence e sua igreja, mesmo enquanto os cadáveres se empilhavam nas ruas e a cidade estava coberta de sangue. Os incontáveis experimentos de Laurence resultaram em uma descoberta, o culminar de todas as pesquisas para acabar com o flagelo da fera e controlá-lo para sempre, o abraço da fera. Na grande catedral da Igreja da Cura, o primeiro vigário guardou o abraço da fera na memória, a runa de juramento gravada em sua mente. Com isso, ele assumiria o controle do flagelo, acabaria com as caças, dominaria o sangue antigo e guiaria a humanidade para o próximo estágio da evolução humana. Tudo leva a esse momento único. Mas naquele dia, a Igreja da Cura mudou para sempre. Laurence se tornou a primeira fera clerical, uma criatura como a Igreja nunca havia encontrado. Não era simplesmente uma pessoa que tinha presas e cabelos, era um verdadeiro monstro. Brador, um assassino da Igreja da Cura, matou Laurence. Depois disso, ele usou o couro cabeludo do próprio aliado e se escondeu nas profundezas de uma cela, e mais tarde ele veio parar no pesadelo do caçador. A igreja forneceu-lhe um único sino da morte sem som para garantir que seus segredos fossem mantidos. Brador matou Laurence e ao fazê-lo enlouqueceu. Ele esfolou o cadáver, respingou em suas roupas o sangue do vigário caído. Ele decepou a cabeça do corpo e a escapelou. Quando ele foi encontrado, ele estava encharcado de sangue. Caso você queira saber mais sobre o pesadelo do caçador, clique nesse card. Outro boss que encontramos no pesadelo do caçador é Ludwig. Ludwig é herdeiro de um grupo de antigos caçadores chamados Lâminas Sagradas. Após o surgimento do flagelo da fera em Arnam Central, Ludwig virou líder de uma ordem de caçadores da Igreja da Cura. Ludwig certa vez viajou para o labirinto em busca de uma arma ou uma resposta para acabar com o flagelo de uma vez por todas. Acabou que o que ele encontrou foi a espada sagrada do luar, uma espada arcana. Quando o luar dança ao redor da espada e canaliza o cosmos abissal, sua grande lâmina lançará uma onda de luz sombria. A espada sagrada do luar é sinônimo de Ludwig, a lâmina sagrada. Deve ter sido do destino que o herdeiro do legado das lâminas sagradas encontrasse tal arma. Com ela nas mãos, Ludwig realmente se tornou a lâmina sagrada, um herói para o povo que temia o flagelo da fera e um líder para os caçadores da igreja que o seguiram na batalha. Mas poucas pessoas já viram a lâmina. Parece que Ludwig a manteve bem perto dele, não permitindo que os outros colocassem os olhos nela. A espada sagrada do luar era mais do que apenas uma lâmina. A lâmina ofereceu orientação a Ludwig. Quando ele caçou, Ludwig permitiu que a espada o guiasse.
Ele fechou os olhos e seguiu a orientação da espada do lar enquanto abatia feras. Ele não tinha medo de seu coração e se tornou uma arma para a Igreja da Cura. Nesse processo, Ludwig teve uma mudança na sua personalidade e ela não passou despercebida. Ludwig, em um de seus diálogos, revela que houve aqueles que o acusaram de ser um degenerado possuído por bestas. Mesmo no fundo de sua mente, ele sabia que o que estava fazendo era errado, e mesmo assim, ele continuou a usar a espada sagrada do lar e a seguir a sua orientação, na esperança de garantir o futuro onde os caçadores da Igreja da Cura se tornassem guerreiros honrados que protegiam o povo. Ele sofreria qualquer difamação se isso significasse que esse objetivo poderia ser alcançado. Acabou que no final, Ludwig se tornou cada vez mais imerso no derramamento de sangue. Com cada golpe da espada sagrada do lar, ele descia ainda mais para a vida animal. Por fim, bêbado de sangue, como estava, Ludwig foi arrastado para o pesadelo do caçador, amaldiçoado a chafurdar em uma cova de cadáveres por toda a eternidade. Com a partida de Ludwig, os caçadores da Igreja da Cura lentamente começaram a desmoronar. As caçadas organizadas se tornaram turbas, enquanto os yarnamitas vagavam pelas ruas, arrastando os infectados para fora e queimando-os na fogueira. Caso queira saber mais sobre os caçadores de Ludwig, clique nesse card. Depois de Ludwig, nós chegamos ao salão de pesquisa e aqui encontramos as falhas vivas e Maria. Bom, eu já fiz 2 vídeos onde eu falo tudo da Maria. O primeiro eu falo só sobre as coisas que envolvem ela e as falhas vivas. E no segundo vídeo eu falo do próximo boss da área, que é o órfão de Cos. Ele tem ligação com a história da Maria. Nesse segundo vídeo eu também falo um pouco sobre Germa, mas não a história completa dele. Então eu quero que você veja esses 2 vídeos que irão aparecer aí no card e depois volte aqui que eu irei contar a história de Germa, que tem relação com a história de Maria e com a história do órfão de Cos. Bom, se você estiver aqui é porque você já viu os vídeos ou não tá nem aí, então bora lá. Tudo que eu falei naqueles vídeos antecede o que eu irei falar agora. Germa veio juntos com Laurus de Bergenhof para Yarnam, para assim fundar a Igreja da Cura. Eles chegaram com sangue antigo e ganharam muito poder, mas acabou que graças ao consumo do sangue antigo, as pessoas se transformaram em feras. Germa então fundou a oficina da igreja e sua ordem de caçadores, que atuaria na calada da noite para não alarmar a população de Arna e acabar com as feras em silêncio. Acabou que isso durou pouco tempo, pois o flagelo ficou fora de controle. Laurence e Germa, na tentativa de acabar com o flagelo, tinham descoberto a real natureza do flagelo da fera, sendo a presença da lua de sangue pálido. Eles a convocaram e nesse processo acabou que Germa foi preso pela presença da lua no sonho do caçador. Lá ele, na sua tristeza, cria a boneca idêntica à sua amada Maria e depois nós matamos ele no final verdadeiro do jogo. Caso você queira saber a história completa da presença da lua, clique nesse card. Ela está muito ligada à explicação do final do jogo. E caso você não entenda esse vídeo muito bem, eu recomendo você ver a série completa da história de Bloodborne, já que a presença da lua é uma das coisas mais difíceis de se compreender no mundo de Bloodborne. Nesse vídeo eu também falo sobre a Brietas, que é um outro boss, mas desconsidere ela no momento, já que eu irei falar dela no próximo vídeo. Mas bom pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa em caso não tenha aparecido algum dos cards aí, pois o YouTube tem um limite e não dá pra usar todos. Então é isso, falou, é nóis. Próximo episódio de mais chefs, é nóis.